Bora lá, meninas, começar essa maquiagem neutralizando a pálpebra com Soft Ochre da MAC. Vou pegar um pincelzinho língua de gato e vou depositar em toda a minha pálpebra com bastante calma. E fazendo ali o recorte da sobrancelha para não estragar esse preenchimento lindo, maravilhoso, feito por uma designer assim, super famosa, no caso, eu, né? Só que não. Então eu vou ali recortando a minha sobrancelha com toda a calma do mundo, devagarzinho, para respeitar ali todo o trabalho que eu levei 3 dias para poder fazer, né? Vou fazendo com muita calma esse recorte e depois eu vou dando batidinhas com esponjinha úmida para deixar bem uniforme. Vou pegar esse blushzinho da Belly Angel, ele vai ser a minha cor de transição e com um pincel bem fofinho. Vou dar batidinhas no canto externo e no canto interno para começar a dar forma à minha pálpebra luz. Vou batendo, pigmentando ele até achar que ficou assim uma cor legal, uma cor de transição. E com o restinho, a sobrinha do pincel, vou ligando ali o canto externo com o canto externo, dando forma ao meu côncavo, tá? Vou fazendo isso com toda a calma e toda a paciência do mundo que Deus me deu. Ou seja, com 2 segundos, porque é a pessoa que não tem muita paciência. E eu faço isso pelo menos umas 4 ou 5 vezes, para poder ficar só aquele tonzinho de fundo mesmo, tá? Não vai ser assim uma cor nossa, como ela apareceu aí na maquiagem, mas ela não vai deixar tão estranho a maquiagem do olho com o nosso tom da pele, tá? E eu só apliquei umas 4 vezes, como vocês podem ver aí, esfumando bastante. E ficou um esfumado bem bonitinho, bem acabado, sem nenhuma marcação. É preciso, gente, ter paciência, porque senão a maquiagem marca e aí pronto, já foi. Logo depois eu vou vir com o segundo tom. O segundo tom é uma sombra da MAC, um tom mais vinho. E vou aplicar exatamente no mesmo lugar, com um pincel um pouquinho menor, tá? Esse tom aí, vou pegar aos poucos, com toda a calma do mundo, e vou depositando, aplicando e pigmentando bastante, no canto externo e no canto interno. Tá vendo? Quando você aplica, ela já fica bem bonita ali, mas eu quero ela bem pigmentada. Então, eu vou dando batidinhas com calma, e à medida que eu vou subindo, eu vou tirando a pressão da mão e suavizando as bordas. No canto externo, a mesma coisa. Primeiro eu deposito, dando batidinhas, e à medida que eu vou levando pro côncavo, eu vou levando só a sujeirinha do pincel, para que não fique marcado, tá? A gente quer essa sombra intensa, mas não marcada. Então, a leveza na mão precisa ter, porque se você for com força, você marca, e por experiência própria, amiga, não sai, porque eu já fiz essa burrada e não saiu. Então, vá com calma, com a mãozinha bem leve. Maquiagem tem que ser com a mão leve, gente. Nada de modo pedreira aí no meio, tá bom? E aí, vou pigmentar bastante essa sombra. A mesma cor que eu vejo ali no meu refil, no meu panzinho, eu preciso ver no meu olho. Então, vamos fazer isso aí 15 vezes seguidas. Vamos deixar bem pigmentado e bem esfumado. Como eu falei, aplicando bastante sombra. Tá vendo como é que ela já fica bem diferente do tom que tava no começo? É paciência, gente. E voltando com a sombra, e batendo, esfumando, e batendo para ficar umas coisas assim, bem intensa e bem dramática, porque esse olho aí é o drama em pessoa. E aí eu tô esfumando as bordinhas para melhorar a transição, para não ficar tão diferente, tá? Mas eu não subo muito, porque aquele tonzinho de transição ele tem que aparecer na maquiagem. A sombra preta, adivinha? Vou aplicar no mesmo lugar. No mesmo lugarzinho, gente, só que com pincel menor vai me dar mais precisão de aplicação. Então, esse preto não sobe muito, tá? É só no canto externo e no canto interno, porque como eu falei, é uma maquiagem dramática, então ele não pode espalhar muito, porque se você espalhar, vira um smokey eye, tá? O preto toma conta de tudo, porque ele tem essa facilidade. É dele ser o dono da maquiagem. Então, você vai com calma, dando batidinhas no canto externo, no canto interno, com o pincel um pouquinho inclinado, e só a sujeirinha do pincel que eu vou levando ali pro côncavo. E isso, gente, é com muita paciência. Eu sei que já tá chato, ninguém aguenta mais todo mundo falando a mesma coisa, mas é porque eu cometi muito esse erro. Eu não tinha paciência, eu queria que a sombra pigmentasse logo, queria que ficasse logo bonitão, logo esfumadão, e não acontecia. E isso me deu muita frustração. Então, para vocês pularem essa etapa, eu vou falar só mais uma vez. É com paciência. Não adianta querer fazer correndo, porque não fica legal.
tá? Depois que eu pigmentei bem as sombras, o que é que eu faço? Vou voltar um pouquinho com a sombra que eu tava esfumando da MAC, só para tirar a marcação do preto. E ali eu conferi na sombra, porque, gente, é muito difícil. Maquiagem, automaquiagem é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Ali eu tô voltando com um pincel sujinho da sombra vinho, só na bordinha para poder tirar a marcação. Precisa sempre estar voltando, tá? Com o pincel anterior, da sombra anterior. E agora vamos para a parte mais difícil dessa maquiagem, que é fazer o corte do cut luz. Eu olho para frente ali com o pincel com bastante corretivo, marco mais ou menos a altura do corte, onde eu tinha feito no olho anterior. Dou uma verificada para ver se ficou mais ou menos. E aí agora eu vou marcar com vontade e trazer esse corretivo em toda a minha pálpebra, onde não tinha passado sombra. Agora vocês pensam que isso é difícil de fazer? E imagine fazer isso sem óculos para uma pessoa que tem astigmatismo quando eu. Gente, é muito difícil. Eu enxergo tudo borrado, então a minha maquiagem não tem como ficar um pouquinho torta, tá bom? Então repara, releve. Só por isso eu já mereço a curtida, que você se inscreva aqui no meu canal, que dê um joinha, que compartilha com todo mundo esse vídeo para ver como foi feita essa maquiagem, porque foi com muito suor, sangue e lágrimas. Dramática? Sim, igualzinha a make. Mas vamos lá para a maquiagem. Tô ali fazendo o corte do cut, como eu falei, né? Minha cegueta. Mas vamos lá, ignora essa parte. E vou tentar deixar um lado igual ao outro. Vai ficar? Não vai. Pessoas que têm enxerga normal já não fica, né? Eu que sou, né? Esse problema de visão é que não vai ficar mesmo. Aí eu preencho toda a parte ali central, onde não tinha sombra. E vou dando batidinhas com toda a calma para poder não avançar demais com esse corretivo. E depois eu vou dando esfumadinha com o meu próprio dedo, tá? Para poder tirar ali o excesso de produto que eu tinha aplicado no olho. Vou dando batidinhas e já dando ali meio com a esfumada nas bordinhas, para não ficar tão difícil quando eu voltar ali com as cores. Volto com um pouquinho da sombra vinho da MAC e depois eu volto com um pouquinho da preta para poder fechar ali mais a parte do cut. A parte do cut e parte da própria luz. Eita, que eu já tô me confundindo. Ali eu voltei com um pouquinho da vinho. Agora eu vou voltar com um pouquinho da preta, como eu falei, para poder refazer essa parte que tinha apagado com corretivo. Mas é mais na base dos cílios, tá? Eu não subo tanto com essas sombras, não. Ela fica mais ali na base dos meus cílios mesmo. E esfumo, gente. O segredo é esfumar. Não tem outro segredo, não, tá bom? Esfumo bastante. Agora eu vou fazer uma laminha ali, como eu falo que é laminha, né? Mas mentira. Vou misturar Naty Glue com pigmento da MAC e com pincelzinho Liga de Gatos. Vou batendo ali no centro, tá? É devagarzinho, com calma, para não borrar a marca do cut que você tinha feito. Tem que respeitar a técnica que você está realizando. Se é para esfumar, é para esfumar. Se é para poder deixar cortado, é para deixar cortado. E não tem mais o que fazer. Morreu aí Maria Preá. Não vamos ficar imitando moda, tá? Eu vou dando batidinhas e pigmentando bastante. Esse pigmento é muito lindo, gente. Eu amo esse pigmento de paixão. Verifico se está mais ou menos parecido com outra pigmentação. E depois eu volto com o pincel, só com um pouquinho de sombra. Um tequinho de nada para poder dar ali um acabamento, tá vendo? Só um pouquinho do preto e depois um pouquinho da sombra vinho. Esse pouquinho de sombra, gente, tem que ser bem leve, porque como o pigmento ele tá mais ou menos úmido, se você vier com muito produto e com força, já sabe o que é que acontece, né? Mancha, e aí agora, nem se Deus se da terra esse negócio aí vai resolver, porque pensa em um negócio difícil é manchar sombra com produtos molhados, ou manchar produtos molhados com sombra. Eita, que eu já tô trocando as bolas. Vou pegar de novo a Naty Glue, só que agora com pigmento gold. Vou ali fazer de novo a laminha e com o pincel de delinear, eu vou aplicar bem onde eu fiz o corte do cut crease, exatamente na linha, tá? Vou com calma, fazendo ali, depositando bem pouquinho glitter, com muita paciência e respeitando essa linha. É exatamente em cima da linha onde eu fiz o corte do cut crease. E eu tento fazer essa linha, gente, o mais fino que eu consigo, tá? Vou olhando para ver se tá mais ou menos um na altura do outro. E deixando um máximo parecido com o outro, tá? Como eu já falei, igual não fica, mas a gente tenta deixar ali mais parecido um ao outro possível. Pronto, feito isso, vou fazer ali um delineado bem fino, bem rente aos cílios. Só mesmo para poder esconder a colinha, né? A colinha de cílios quando a gente aplicar os cílios postiços.
lápis preto na linha d'água, dentro e fora, e esfumando bastante. Gente, eu tenho um problema sério com lápis, com delineador na linha d'água, tudo irrita, então relevem aí se eu começar a chorar, tá? Eu vou aplicando com ali dentro da linha d'água e um pouquinho borrado para fora, e com a esponjinha mesmo que tem no lápis eu venho esfumando para poder deixar essa parte também dramática. Se a parte superior tá dramática, a inferior também tem que seguir. Aí eu pego um pouquinho da sombra e vou esfumar essa lápis para poder não borrar e não ficar manchado. Máscara de cílios eu vou passar bastante, tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores, para dar bastante volume e deixar bem pretinho, para quando eu aplicar os cílios postiços não ficar uma coisa feia e estranha, tá bom? Vamos aplicar bastante máscara de cílios. Aí os cílios postiços que eu apliquei são bem volumosos, porque se não for para sair parecendo a drag queen, eu nem vou, porque amo os cílios postiços, adoro, é um dos índices de maquiagem favoritos e super valoriza a maquiagem. Maquiagem dramática precisa de cílio, tá bom? Dê uma limpadinha ali na pele, tirando excesso de corretivo, de barras, de base, de glitter que possa ter caído. E depois que eu limpei a pele, já vou começar a preparação. Essa preparação de pele é mais simples, tá? Eu vou usar essa paleta aí da Natasha Denona, que eu amo de paixão. Vou pegar o tom mais claro e vou iluminar abaixo dos olhos, como se fosse um corretivo. Como se fosse um corretivo. Pegar esse tomzinho mais claro e aplicar abaixo dos olhos, fazendo meio que um triângulo, no topo do nariz, na testa e no queixo. Essa paleta, gente, ela é muito pigmentada. Vocês precisam ter muito cuidado para usar, porque é pigmentadíssima. Depois que eu aplico, eu venho esfumando com o pincel. Fiz ali a parte do contorno, não deu para mostrar para vocês, mas eu contornei com o bastão da Anastasia. E depois que eu fiz o contorno, eu vou começar a selar tudo isso aí, gente. E aí esfumar bastante para poder começar a selar, tá bom? Eu selei a parte clara com pó claro, fazendo ali meio que um baked, já que eu não ia usar nenhuma base, nada por cima, então eu quis selar bastante, deixar bem opaca essa região, tirar toda a luminosidade, porque o olho já tá bem chamativo. Então a pele, eu quis uma pelezinha bem coberta, mas mais discreta, digamos assim. Selei a parte escura com pó escuro também, que dessa paletinha, e depois eu vim aplicando um pouquinho de blush. Apliquei o blush da Sigma, ali dando batidinhas, fazendo a falciane, e um pouquinho de iluminador da Melt também, que é o meu melhor iluminador do mundo. Pensa que eu amo iluminador, principalmente essa fórmula da Melt. Depois que eu apliquei o iluminador, tirei o excesso de pó que estava no rosto, com um pincel bem fofão, e apliquei o batom, e essa foi a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham curtido, se inscrito aqui no canal, deixado o seu like, compartilhado com todas suas amigas, com as inimigas também, e um beijinho, fui!